Edu Panzi e João Vitor Xavier, vamos voltar a falar do Cruzeiro, que ontem enfrentou o Corinthians. Ouviu o Edu no primeiro tempo, João, sobre o jogo de um modo geral. Queria sua visão também sobre o que rolou no Gigante da Pampulha, essa vitória do Corinthians, porque o Corinthians sai vencedor, João. Um dia em que o Corinthians foi muito feliz, deu tudo certo pro Corinthians, o jeito de jogar do Corinthians encaixou no jogo. Corinthians conseguiu impor aquilo que desejava na partida e que o Cruzeiro não conseguiu ser aquele Cruzeiro de tantas outras jornadas durante o campeonato. Em especial no primeiro tempo, onde o Corinthians de fato foi melhor. Eu estava ouvindo o jogo e antes do Corinthians fazer 1-0, o nosso Edu Panzi já dizia que o Corinthians era melhor na partida. Então, o gol do Corinthians não foi um acaso, foi justo o gol do Corinthians. Segundo tempo, o Cruzeiro melhorou bastante. Para mim, o Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians no segundo tempo, mas tem dia que a bola resolve não entrar, que a coisa não dá certo, que a finalização não funciona, que aquele que jogou melhor alguns minutos leva o resultado que você que jogou melhor por alguns outros minutos não conseguiu fazer. Agora, acho que o principal é destacar que não há nada perdido para o Cruzeiro. Cruzeiro ir a São Paulo e vencer o Corinthians lá é um resultado absolutamente normal. E vou te dizer, acho que isso vai acontecer. O Cruzeiro tem toda a condição de ir lá em São Paulo e ganhar do time do Corinthians. O time do Corinthians é um time limitado. Time por time, o Cruzeiro é muito melhor do que o Corinthians. Muito melhor. O que aconteceu ontem no Mineirão não foi o lógico de acontecer num confronto Cruzeiro-Corinthians. O Cruzeiro é melhor do que o Corinthians. É claro que a partir do momento em que o Corinthians tem uma vantagem, vai tentar administrar, vai tentar conduzir o jogo ali de uma maneira a segurar um resultado. E para o Corinthians também, segurar um empate com o Cruzeiro, dentro de casa, jogando os seus domínios, também é um resultado absolutamente normal. Mas, para mim, o Cruzeiro é mais time do que o Corinthians e tem total condição de buscar uma vitória e a classificação, mesmo com o jogo sendo em São Paulo. Para mim, o Cruzeiro tem toda a condição de voltar classificado de lá. Pro Edu comentar também, deixa eu trazer o Leonardo Jardim, turma que tá no YouTube, tá vendo aí alguns lances do jogo. O Jardim disse que já projetava uma partida difícil contra o Corinthians, destacou o bom retrospecto do Cruzeiro como visitante nessa temporada 2025 e afirmou que acredita na classificação da Raposa para a final da Copa do Brasil. Olha aí, Leonardo Jardim. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredite, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa, foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Por isso é importante focar, recuperar bem e fazer um jogo a Cruzeiro no próximo domingo para qualificar. No final, pelo que deu para entender, ele foi fazer um jogo a Cruzeiro, né? Fazer um jogo do que o Cruzeiro fez ao longo da temporada. Edu, o que muda para o fim de semana, hein? O que o Cruzeiro fez ontem que não tem que fazer para o fim de semana para conseguir vencer o Corinthians e avançar? Primeiro, ter a cabeça no lugar, né? Cruzeiro perdeu a cabeça no jogo, pilhado. E quando você joga pelada, né? Quando você tá cansado ou nervoso, você erra, cara. Você começa a errar, a perna não obedece a cabeça. Tá dando certo, né? E pro jogador profissional é a mesma coisa. No caso do Cruzeiro não foi cansaço, foi a pilha, no nervosismo, principalmente a partir do gol do Corinthians, quando o Corinthians passa a picotar o jogo, entrega a bola pro Cruzeiro e toda falta que o jogador cai durava 1 minuto para ser batida. Isso é do futebol sul-americano. É importante dizer que o Cruzeiro faz isso também, que o Atlético faz isso, que o São Paulo, que o Inter, que o Boca, que o River. Isso acontece, isso é normal. Infelizmente é chato. Um jogo que estava bom pra caramba até o gol do Corinthians se transformou num jogo chatíssimo, que a bola não andava, os caras não ajudavam o árbitro, enfim. E o Cruzeiro muito pilhado. E esse nervosismo do Cruzeiro transformou o Cruzeiro num time que não acertava um passe de meio metro, um time que não acertava uma bola longa, e um time que acabou o jogo com quase 40 cruzamentos na área e 11% de acerto. Não acertou praticamente nenhum cruzamento. Possivelmente foi o jogo em que o Cruzeiro mais errou passes na temporada. Dos que eu comentei, eu não tenho esse número, não.
Mas no visual ali, sim, disparado. Errou muito espaço. Disparado. E isso vai deixando o time ainda mais nervoso. Aí o nervosismo vai para a arquibancada. Aí a ansiedade da arquibancada vem para o campo. E o Cruzeiro sucumbiu, não conseguiu reagir, teve muito volume ofensivo no segundo tempo. Quando eu falo volume, é aquele volume de abafa, de ficar com a bola, mas não finalizava. O Hugo Souza não trabalhou com defesas, tanto que a melhor chance do segundo tempo é do Vitinho, que ele dá uma caneta no Fabrício Bruno, que foi muito mal no jogo, e por pouco ele não faz o 2-0, que deixaria a situação bastante complicada para a volta. Então, para mim, cara, o primeiro passo para o Cruzeiro inverter essa vantagem do Corinthians domingo lá na Neoquímica Arena é cabeça no lugar. Recuperar a tranquilidade, entender que a temporada é boa. Apesar do Leonardo Jardim na coletiva falar que não dá para trazer o passado, mas ele traz o passado na coletiva quando ele fala que durante a temporada nós fizemos muitos bons jogos fora de casa. Então ele já trouxe o passado. E depois ele ainda fala no final, como chamou a atenção ali o Cirilo, jogar a Cruzeiro. Se ele está falando jogar o Cruzeiro, ele está evocando o modelo de jogo do Cruzeiro. Fazer o que está fazendo o ano inteiro. Que é a realidade da temporada. E o que ficou muito claro para mim ontem, Cirilo, o Dorival tirou lição do jogo ruim que fez. Que o Jardim tire lição do jogo ruim que fez ontem. Ô Rubem Júnior, você está de volta, que você também tem informação. Uma pergunta que eu tenho para te fazer é sobre o Lucas Vidalba. O Jardim deu claros indícios na entrevista de meio que, assim, pode ser blefe também, mas a gente sabe que o tornozelo é complicado e a situação do Vidalba visualmente ontem chamou muita atenção negativamente, né? Terminou o primeiro tempo mancando muito, sem condição de concluir a partida. Cruzeiro já fala sobre o Vidalba, o que você tem de informação para o fim de semana? Tô perguntando do Vidalba, porque o Romero a gente já sabe que não vai jogar, porque foi cartão amarelo. Rubens. Essa informação é da Itatiaia, porque se depender de hoje do trabalho que foi interno, inclusive, o Vidalba não vai para o jogo no domingo, mas a gente entende que o tornozelo é algo que pode ter uma boa evolução, uma evolução positiva, e o departamento médico preocupado até com a forma que o Vidalba tratou, né, no finalzinho ali do primeiro tempo, em forçar muito o tornozelo, em permanecer em campo, que pode ter prejudicado e aumentado este inchaço. O Vidalba não trabalhou hoje em campo, assim como os demais jogadores, né, que participaram praticamente os 90 minutos da partida. Vamos aguardar amanhã como vai ser, né, essa evolução do próprio Vidalba, para saber se será substituído pelo Jonathan Jesus, que é a primeira opção, mas se depender de hoje, o Vidalba está fora. Mas o Cruzeiro está otimista com relação também à sua recuperação. E fica outra interrogação quanto ao esquema que pode ser utilizado, né, no meio campo. Com Lucas Romero suspenso, o Cruzeiro pode ter o Wallace, aí mantém a estrutura ali do meio campo, e tem a possibilidade também do Matheus Henrique, que foi algo citado pelo técnico Leonardo Jardim na própria entrevista coletiva, pela necessidade da vitória, o Cruzeiro tendo, né, uma transição um pouco mais rápida para buscar o resultado. Uma informação sobre a arbitragem: o Cruzeiro ainda vai formalizar a CBF, né, insatisfação a respeito do lance polêmico envolvendo o gol do Memphis Depay. Saiu há pouco o VAR para o jogo de domingo. Vai ser o Rafael Trace, né, do Paraná. Já havia tido o árbitro escalado, que vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. Lembrando o Rodrigo José, que foi eleito, né, o árbitro do Campeonato Brasileiro desta temporada. Então, o Cruzeiro já tendo a arbitragem definida para o domingo, JVC. Vamos ver como é que vai ser o fim de semana na arbitragem. Ô, João, como é que você analisa essa história da arbitragem que gerou discussão a partir da manhã de hoje, né? Esse lance do gol do Corinthians. Eu acho que ele não vem bem há algum tempo, né? Já vem sendo motivo de críticas e de reclamações há algum tempo. Mas eu sempre sou mais benevolente com a arbitragem quando o assunto gera um nível de dúvida e de discussão que gerou. Eu estava vendo o jogo, eu não vi. Depois eu vi o replay de novo, também não vi. Hoje, na hora do Rádio Esportes, a gente estava discutindo aqui, eu, o Thiago Reis, o Alê, para aí ter uma conclusão de que de fato bateu na mão. Então, cara, se gerou esse nível de dúvida, o olho humano do João Vitor, que teve dificuldade de ver, eu também acho que tem que se compreender o olho humano da turma que estava ali, que não assistiu, que não viu na hora. Eu não vejo... olha só, errou. A arbitragem errou.
mas eu não acho que foi aquele lance para falar o seguinte, olha, poxa, que erro escandaloso, está mal intencionado, teve má fé. Não foi o Cruzeiro e Corinthians de 2010, tem né? maldade nisso. Sabe o que foi esse erro? Foi o puxão de camisa do Júnior Baiano lá na Copa de 98 com a Brasil e Noruega. Foi aquilo, que todo mundo só viu no dia seguinte, no dia do jogo ninguém viu, que realmente lá aconteceu o pênalti que o árbitro deu, foi taxado de ladrão, vagabundo, não foi nada, e no dia seguinte todo mundo viu que foi pênalti. O lance de ontem, as câmeras do VAR, nenhuma delas deixa uma imagem conclusiva de que tocou na mão, nenhuma. A gente só foi ver que realmente foi mão e foi com a imagem de um blogueiro, que nem o blogueiro que postou a imagem viu. Ele acordou hoje meio-dia com 3.000 mensagens e falou, o que está acontecendo? Com ligação da Globo, da ESPN, para pedir a imagem dele. Aí que ele foi ver, rapaz, pegou na mão. Cogitaram ser até IA, né? Não, e xingaram o blogueiro, o torcedor do Corinthians. Aí ele falou, gente, eu sou corintiano, eu nem vi. Então só tem uma câmera, gente. Foi desse rapaz que estava atrás do gol e que ficou nítido, que pegou na mão. Então, e lembrando, né, Du? Lembrando que o áudio do VAR foi divulgado, o diálogo entre o Daronco com o Rodrigo D'Alonso, que estava como o chefe na cabine do VAR. Eles levantaram a questão, né, no diálogo ali durante o jogo de um possível toque de mão e depois interpretaram que não teve. E o Leonardo Jardim, que inclusive hoje repostou o nosso próprio Edu Panzi, que publicou a imagem, né, conclusiva ali atrás do gol do toque de mão. Eu acho que nesse caso a gente tem que respeitar também o limite humano. Eu me irrito muito com a arbitragem quando eu percebo, quando eu tenho a sensação de que houve má fé, de que o cara entrou ali para operar o jogo. Eu não achei, sinceramente não achei.